Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa de Geografia. Espero que vocês lembrem de mim ainda. A gente vai ter as aulas online agora, né? Por conta dessa pandemia. Que é bom porque a gente está se isolando, se prevenindo para se cuidar e não transmitir também. E espero que dê tudo certo, tá? Essa aula de hoje é para vocês do 8º ano. É referente ao 4º capítulo do livro didático de vocês, que fala de globalização, e a gente vai discutir um pouco agora. Essa vai ser só uma parte da aula. Na outra aula online a gente vê mais um pedaço e vou utilizar mais o livro também com vocês, ok? Então vamos começar. Primeiro aí é globalização, que é essa interligação mundial, né? Através da tecnologia, faz com que haja essa interligação mundialmente entre pessoas, entre comércio, certo? É essa interligação. Então vamos lá, aí é o conceito de globalização. Globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política. Como eu falei, esse processo de integração, tá? De aprofundamento, de interligação. Ele fala econômica. Por quê? Hoje em dia eu posso vender o meu produto, se eu vendo alguma coisa, eu vendo o meu produto para todo mundo, não só para as pessoas próximas a mim, mas em outras cidades, em outros estados, em outros países. Eu consigo vender, eu consigo ter essa ligação econômica através dos meios sociais, das redes sociais, tá? Desse meio tecnológico faz com que a gente consiga essa abrangência maior econômica, certo? Social, as pessoas, cultural também, as pessoas se comunicam entre si, com pessoas de todo mundo, tá? Eu converso aqui de Maceió, Alagoas, Brasil, com uma pessoa de Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Através das redes sociais a gente tem essa ligação. E é algo simultâneo, algo real, horário real, o horário que está acontecendo naquele momento, né? Algo como antigamente, que para você se comunicar, uma carta ou um recado levava muito tempo para chegar em outro lugar. Hoje em dia é muito simultâneo, é tudo em tempo real, certo? Política também. A política está interligada, com certeza, muitas vezes através desses meios sociais, de redes sociais, de internet, de tecnologia, certo? O próximo. Os efeitos da globalização são crescimentos das cidades e movimento da população, transnacionalização de mercados, interdependência econômica, aculturação decorrente do fenômeno de mundialização de culturas. Logo, culturalmente, há uma diminuição das fronteiras. Então, o que acontece? O que ele fala aí? Crescimento das cidades, logicamente. Eu tenho a minha cidade, uma pequena cidade, chega uma rede de uma empresa global, se instala ali na minha cidade. Ali vai gerar renda, vai gerar dinheiro, vai gerar trabalho, certo? Então, assim, vem pessoas morar naquela cidade porque tem emprego naquela cidade, elas vão trabalhar naquela empresa, naquela indústria, e aí a cidade cresce, logicamente. Movimento da população, logicamente, né? A população, como eu estou falando, essa empresa, uma transnacional, se instala nessa cidade, não precisa ser pequena, média, de grande porte ou uma metrópole. Então, se a cidade for pequena mesmo, essa transnacional, por exemplo, se instala lá, e aí vem essas pessoas morar nessa cidade porque tem emprego naquela empresa. Então, tem esse movimento da população, que sai de um lugar para o outro em busca de emprego, que tem emprego naquela indústria, naquele mercado, enfim. A transnacionalização dos mercados, que é justamente isso que eu estou falando, as transnacionais. Eu tenho uma empresa que é dos Estados Unidos, tipo, por exemplo, aqui da foto, McDonald's, tá? E ela não está só nos Estados Unidos, ela tem vários polos em quase todo o mundo, certo? Então, eu tenho, como ele fala, a transnacionalização. Minha empresa, que era aqui no meu país, está espalhada no mundo todo, tá? O polo, a matriz dela é aqui, mas eu tenho várias filiais no mundo todo, certo? Interdependência econômica, tá? Eu tenho essa interdependência econômica, somente essas transnacionais. Eu tenho uma independência financeira, certo?
Só que eu tenho uma ligação com todas, não é só a minha matriz, com todas essas outras filiais, esses todos os outros polos que eu tenho. Eu tenho um polo principal, mas ele está interligado economicamente com todos os outros, tá? A aculturação decorrente é o fenômeno de mundialização de culturas, logo, culturalmente é uma diminuição das fronteiras. Então, a minha cultura, as minhas características culturais típicas do meu país não está só no meu país. Eu não vejo só aqui, as pessoas só daqui não veem. Todo mundo pode saber, aprender, descobrir e até participar da minha cultura regional do meu país, tá? Eu não estou presa, a minha cultura não está presa só dentro do meu país, ela se espalha no mundo todo, tá? Um exemplo, nós temos um exemplo que é espalhado no mundo todo em relação ao Brasil, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, as escolas de samba. É uma cultura nossa aqui, no Sudeste do Rio de Janeiro, mas que todo mundo conhece, tá? Então, eu tenho isso aí, como ele fala aí, uma aculturação decorrente do fenômeno de mundialização das culturas, tá? E outras culturas também do mundo que nós conhecemos no Brasil, muita gente pratica no Brasil também. E muita gente pratica esse samba, esse carnaval, esses blocos que chamam assim, em outros países do mundo também. E se identificam, gostam, querem fazer e praticam em outros países. É que nem, a gente também tem muitas culturas que são de outros países que a gente também pratica, ok? O próximo aqui, ó. Características da globalização. Aldeia global, blocos econômicos, relações comerciais, financeiras, internacionais, concorrência comercial e as multinacionais, tá? Então ele fala aí, ó, aqui eu tenho a foto de algumas, como ele fala aí, multinacionais, a Coca-Cola, McDonald's, entre outras, tá? Então, como ele fala aí, características da globalização, essa aldeia global, tá? Em todos os países do mundo nós temos focos, aldeias de globalização desses países. Nós temos, apesar de mais remoto que seja o local, nós temos pessoas que têm pelo menos um celular naquela região ali, em que aí faz com que as pessoas descubram o mundo exterior, coisas que eles nunca viram na vida, ou que tenham ligações com outros lugares do mundo, tá? Então, é total o foco global, no caso dessa globalização no mundo todo, certo? Os blocos econômicos, que são essas ligações, esses acordos entre alguns países do mundo que juntam-se, formam-se blocos econômicos para competir de melhor igualdade com outros países do mundo, ou para que haja uma melhor relação econômica entre esses países pertencentes a esses blocos, para que haja como é que eu posso falar? O turismo transcorra de maneira mais facilitada entre esses países. São acordos econômicos entre países, são blocos econômicos. A gente tem exemplo do Mercosul, do NAFTA, da ALCA, isso tudo são blocos econômicos, sejam países, geralmente por proximidades regionais, mas alguns não. E o Mercosul são países da América do Sul, então se juntam economicamente para ter esse melhor entendimento econômico entre os países, tá? Como são países, então eles não vão poder estar totalmente presentes sempre, presença física que eu falo, juntos. Então, através dessa globalização, esses meios tecnológicos, eles conseguem ter uma maior ligação entre eles, certo? As relações comerciais e financeiras, como eu já expliquei para você, você pode vender o seu produto para todo o país, para todo mundo, certo? Por conta da globalização que faz essa interligação. A concorrência comercial, logicamente, comércio tem que ter a concorrência, e através da globalização eu vou ter uma concorrência maior, logicamente eu vou poder divulgar mais o meu produto, além do boca a boca e de demonstrar o meu produto pessoalmente, eu posso demonstrar online, eu posso ter uma concorrência maior, certo? E as multinacionais, logicamente, que a gente já falou, que a minha empresa não fica fixa apenas, se eu quiser, logicamente, expandir, não fica fixa ao meu país, eu posso expandir para o mundo todo, ok? Vamos para o próximo. O esporte vem sofrendo ao longo dos séculos inúmeras mutações, ou seja, mudanças dos esportes, tá? Que estão sendo causadas pela globalização.
seja, tecnologia está muito envolvida nos esportes. Nós temos trajes específicos, instrumentos para treinamento específicos, a tecnologia em si, trabalhando no condicionamento físico dos atletas, até o que acontece também, os meios, os equipamentos que eles utilizam com maior tecnologia. Então a globalização faz com que haja essa grande mudança, essa grande mutação ao longo do tempo no esporte também. Aqui ele mostra o Centro Aquático de Londres. Agora aqui, o acesso instantâneo de tecnologias, principalmente nos novos medicamentos, novos equipamentos cirúrgicos e técnicas. Aumento na produção de alimentos tem causado nas últimas décadas um grande aumento generalizado na longevidade dos países emergentes e desenvolvidos. A gente já estudou sobre essa questão da classificação dos países, a classificação econômica, né? Que vai, como eu já expliquei para vocês, que vai desde países ricos, países medianos que estão crescendo economicamente e países pobres, que é onde entra essa classificação que ele fala aí, emergentes e desenvolvidos. Então, os emergentes são esses países que estão crescendo, se desenvolvendo, né? Tecnologicamente, industrialmente. Os desenvolvidos, eles já estão num patamar de desenvolvimento bom, são países considerados ricos, em que eu tenho maior tecnologia nesses países, certo? Aí o que ele fala aí? Esse acesso instantâneo da tecnologia, esse aumento da globalização, fez com que esses países emergentes e desenvolvidos, as pessoas que vivem nele, estão vivendo mais, que ele fala aí. Por quê? Eu tenho acesso à tecnologia, então eu tenho acesso a novos recursos para melhoria, fabricação, criação, desenvolvimento desses medicamentos, desses equipamentos cirúrgicos mais tecnológicos, e vai conseguir salvar mais vidas. Aumento na produção de alimentos, causado na última década com um aumento generalizado da longevidade, certo? Além do que, países emergentes e desenvolvidos, eu tenho, principalmente os desenvolvidos, eu tenho uma melhor educação da população, eu tenho uma melhor saúde da população, porque eu vou ter mais dinheiro para investir nisso. Eu tenho melhor saneamento básico, é importante também para a saúde das pessoas, melhor segurança, que são requisitos básicos para a sobrevivência humana. Então, esses países desenvolvidos têm esses recursos para esse aumento tecnológico e assim gera toda essa cadeia de melhor educação, melhor saúde, que geram que as pessoas vivam mais tempo, certo? É isso que ele está explicando aí, que esse crescimento global, esse crescimento tecnológico faz com que as pessoas gerem a maior expectativa de vida das pessoas, tá? Principalmente nesses países que são mais desenvolvidos, mais ricos, a quantidade de pessoas idosas e adultos é bem maior do que os jovens. Também pela consciência educacional de ter menos filhos por conta dos gastos. A maioria dessas pessoas que estão em países desenvolvidos, pesquisas mostram que ele tem esse maior pensamento. Então, ligado este fator de ter poucos filhos ao fator de eu ter um país desenvolvido com alta tecnologia, melhor desenvolvimento de medicamentos e hospitais, digamos assim, então as pessoas vivem mais. Então aí pesa na balança e faz com que a pirâmide etária desses países sejam com mais idosos e adultos na base e menos jovens, certo? Aí ele mostra aí, ó, mudança na população de país que terão mais de 16 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no ano 2025. A gente está passando por um momento difícil de pandemia, em que justamente essa população de 60 ou mais está sofrendo mais por conta da fragilidade, da idade, certo? E são justamente essas pessoas que estão sofrendo mais e morrendo mais, infelizmente, que é justamente o grupo de risco. Então, esses números aqui de quantidade populacional, hoje em dia já mudou muito. Mas daqui que saem as novas estatísticas é que a gente vai conseguir modificar. Porque justamente são pessoas nessa idade que estão sofrendo mais, infelizmente. Certo? E como sempre, os países mais populosos do mundo, primeiro é a China. Justamente onde começou a pandemia.
certo? E depois a Índia, a União Soviética, Estados Unidos, Japão, o Brasil, Indonésia, Paquistão, México, Bangladesh e Nigéria, tá? Mas o mais populoso do mundo é a China, certo? Que justamente é um país desenvolvido e altas tecnologias por conta da globalização. Muitas tecnologias, na verdade, surgem lá, China e Japão, mas o Japão está aqui, quer dizer, está aqui, certo? Entre os mais populosos também, mas justamente essas tecnologias, eles também são pessoas bem regradas, são pessoas que priorizam a educação, justamente essa saúde, então tem uma população mais idosa e uma maior quantidade justamente por isso, certo? Vamos para o próximo e o último slide da aula de hoje. Então aqui mostra uma foto de Londres, a cidade mais globalizada do planeta, certo? Cidade altamente tecnológica, desenvolvida, tá? Em que tem essa maior interligação entre redes do mundo, em que tem uma grande quantidade de multinacionais, transnacionais e um altíssimo rigor nessa questão dessa faixa etária dos idosos, então eles têm muito cuidado com a saúde deles, tem muito cuidado com esse aumento e crescimento da tecnologia para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tá? E uma ótima taxa de qualidade de vida também, certo? Então tudo isso ligado à globalização, faz com que tenha essa interligação tecnológica entre os países do mundo, tá bom? Então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai trabalhar com o livro e eu vou dar continuidade, porque esse assunto é bem extenso. Aqui é só o início, a introdução sobre globalização, pertencente, como eu já falei, ao capítulo 4, tá? Muito obrigada por hoje e tchau.